O nosso polo é o FISCAR. O tema do meu trabalho é Planejamento em Educação Física Escolar, Perspectivas versus Realidade. A motivação do meu trabalho, ela vem, durante todo o curso do mestrado profissional, todo o conteúdo relacionado ao planejamento sempre me chamava atenção. E também na rede onde eu atuo, sempre eu tive curiosidade em saber como que os professores realizavam seus próprios planejamentos. Aliás, isso é uma curiosidade que eu tenho de todos os professores. E eu tinha também na minha rede. Apoiada na dificuldade que eu mesma encontrava em planejar. Eu tinha uma dificuldade em planejar. É uma fragilidade que, de certa maneira, eu ainda tenho. Eu tinha dificuldade em selecionar os meus conteúdos em graus de dificuldades que vão aumentando ano a ano para os meus alunos, né? Então, pensando nisso, o meu objeto de investigação é justamente saber como que os professores elaboram seus planejamentos, né? Como que eles selecionam seus conteúdos, como que eles se organizam, se eles conseguem efetivar os planejamentos, se eles, né, possuem algumas expectativas em relação ao contexto que eles trabalham. A justificativa do meu trabalho é que, na rede que a gente atua, a gente não tem nenhum respaldo, nenhum suporte pedagógico para auxiliar a gente no nosso planejamento. Visto que agora a implementação da BNCC, a partir desse ano, todos os professores vão revisitar seus planejamentos, eu achei que era um momento adequado para a gente estar indo atrás e investigando e buscando justamente nesse momento, né? Esse trabalho ele é muito específico nessa rede, e por isso que ele se faz muito importante para essa rede. O meu trabalho eu dividi em 3 eixos, que é planejamento, documentos orientadores e formação profissional. O planejamento eu tenho como subitem o planejamento em educação física. Os documentos orientadores, eu citei o PCN, que foi largamente utilizado e, de certa maneira, alguns professores até utilizam atualmente, e a BNCC, que é o documento, ou o PCN, desculpa, não é documento, né, são os parâmetros, e a BNCC, que é o documento que está sendo implementado para auxiliar na construção, né, dos planejamentos nesse ano que a gente está. E a formação inicial, a formação profissional, eu cito a formação inicial e a formação continuada. Por que que eu tentei buscar esses 3 eixos? Tentar alinhar eles, porque eu acredito que o professor que se preocupa com a sua formação, que ele vai atrás de se aprofundar, de se aperfeiçoar, ele está sempre buscando novidade. A partir do momento que ele vai elaborar o seu planejamento, ele vai buscar nos documentos também o embasamento teórico para se fundamentar. Ele vai efetuar um planejamento mais adequado aos seus alunos, com reais chances de conseguir ministrar uma boa aula. Essa é a minha opinião, que esses 3 eixos, eles se interrelacionam, estabelecendo mesmo uma conexão de interdependência entre eles. Na minha revisão de literatura, eu trago, primeiramente, o que é planejamento, né? Na verdade, todos os professores, eles chegam na escola já fazendo planejamento, antes de saber até o dia a dia da escola. Todo mundo faz planejamento a todo momento. E, às vezes, a gente nem percebe disso, né? Nem percebe isso. De todo mundo que faz planos e planejamento a todo momento, o professor talvez seja o profissional que mais faz. Se apropria mesmo do planejamento. Inclusive, sabendo que isso ele vai ter que fazer durante toda a prática docente dele. Então, aqui, ó, eu trouxe 2 autores. O Evandro Carlos Moreira, ele fundamenta bastante o estudo, né? Segundo ele, o planejamento é uma das primeiras tarefas dos professores quando se deparam na escola, e se faz necessário compreendê-lo e colocá-lo em prática, tornando-o eminentemente vivo e concebido de responsabilidade. E Fabiano Bosley,
fala que planejamento de ensino é uma construção orientadora da ação docente, que como processo organiza e dá direção à prática coerente com os objetivos a que se propõe. Como subitem, né, eu tinha trazido o planejamento da educação física, que é um componente curricular, apoiado na Lei 5.692 de 71, a educação física é obrigatória no currículo das escolas. E de acordo com a Lei 9394 de 96, que é a LDB, a educação física ela é reconhecida como componente curricular integrada à proposta da escola. Então, Moreira e Pereira afirmam que estar presente no currículo da educação básica não é suficiente. Faz-se necessário organizar e sistematizar a disciplina para que assim possa contribuir no PPP que a escola construiu. Diante da presença desse componente, durante toda a fase escolar, a formação do aluno, é esperado que haja muita contribuição, né? Muito mais contribuição, com aulas orientadas, com aulas planejadas, e que cumpram um papel mesmo de precursora da cultura corporal de movimento. Mas, por tempos, a educação física, ela parecia, os professores pareciam nem possuir planejamento, na verdade. Essa é uma problemática que eu levanto no trabalho. Porque as aulas eram repetitivas, desmotivantes, com professores biologicistas, tecnicistas, eram aquelas aulas que a gente chegava, já sabia o que ia ter, na verdade, a gente sabia o que ia ter o ano inteiro. E, então, por isso que eu trago isso como uma problemática, porque parecia realmente que esses professores não tinham planejamento de ensino. Apoiado na mudança de perspectiva, né? Uma vez que a educação física agora, ela está numa constante transformação, Silva Moreira e Oliveira, eles indicam onde a gente pode buscar para a gente estar alimentando o nosso planejamento. Então, é no PPP da escola, na proposta de educação física em nível municipal, estadual e federal, PPP, Projeto Político Pedagógico. Pode-se também buscar nos referenciais teóricos em livros e pesquisas, na realidade na qual a escola está inserida, nas opiniões dos alunos e nos erros e acertos. Na parte de documentação, de documentos que esse professor pode buscar, o que chegava para a gente, em todas as escolas receberam, né, os parâmetros curriculares nacionais, tinha o específico de educação física, era o que realmente chegava na escola para alimentar o nosso planejamento. Tinha professores que não o utilizavam e tinha professores que utilizavam ele largamente, como eu comentei que até hoje utilizam, né? Ele é um instrumento de apoio apenas para as discussões, para os planejamentos, para a elaboração de projetos e para a reflexão da própria prática. Isso aconteceu em 1997. 2020, a Base Nacional Comum Curricular, ela é implementada a todo o sistema educacional brasileiro. É um documento de caráter normativo e deliberativo, vai no sentido de orientar a construção dos próprios currículos. Então, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, mas também resguarda a adequação necessária em cada contexto. Então, cada localidade pode interferir, né, na construção do seu currículo, considerando suas especificidades, né, locais. Agora, voltando para o professor que também tem os documentos orientadores para apoiar no seu planejamento, a gente fala da formação profissional, que é o recém-formado e a formação continuada. A formação inicial relaciona-se mais diretamente ao sistema sistematizado que se efetiva nos cursos de formação e supõe a certificação docente, baseado no domínio dos conhecimentos profissionais básicos. E a formação continuada é destinada habitualmente ao professor que já tenha passado pela formação inicial, e ele contribui com a melhoria da sua prática docente, né? Quem diz
Isso é a Lilian Ferreira, em 2005. Então, aqui, o que nós trouxemos? O professor, ele já tem uma bagagem que é construída na própria vida, com seus valores, que o constituem enquanto indivíduo, né? Seus valores, suas características, suas atitudes. Ele carrega isso, quando ele vai para a formação, ele obtém a formação acadêmica, que é o conhecimento teórico e prático, né? Que é a certificação docente que a gente vê ali atrás. Ele começa a construir a sua atuação, sua carreira de atuação docente. A partir desse momento, ele começa a construir também uma produção de saberes, e são os saberes construídos pela experiência, e isso nunca mais para. Em algum momento da sua vida, ele vai atrás da formação continuada, que é a busca pelo profissional. Eu trouxe uma definição de Pimenta, de 96, que o professor é ator e autor no seu cotidiano. A formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. E Caldeira também fala sobre a formação docente, que ela não pode ser pensada de modo fragmentado, e sim como um processo, que não começa e nem termina na formação inicial. E por mais completa que seja essa formação inicial, é por meio da prática docente reflexiva que o professor continua seu processo de formação na escola. Trago, portanto, os objetivos do trabalho, né, da investigação. O objetivo geral é investigar como acontece o planejamento, considerando as necessidades e as perspectivas dos professores da rede, e como objetivo específico, estabelecer um diálogo entre a necessidade do planejamento educacional na realidade de um contexto onde ele é conferido como ato individual. Minha trajetória metodológica, a pesquisa é qualitativa, do tipo participante. Ela é do tipo participante porque eu, enquanto pesquisadora, também sou professora da rede, né? Então, eu participo colaborando com o memorial descritivo, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que para auxiliar nos instrumentos de coleta, né? Minha coleta para os professores foi uma entrevista semi-estruturada, a análise de dados segue a análise de conteúdo, e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. O instrumento de coletas de dados, a entrevista semi-estruturada, aconteceu nos locais que os professores escolheram, no horário que eles preferiram. Todos foram em horário de HTPC, e eu fiquei com eles na sala, sozinha, né? Para não falar que foi todos, o primeiro foi na quadra, e os outros todos foram em horário de HTPC. Esse primeiro, ele não é da minha cidade, então ele mora em outra cidade, por isso que teve que ser em horário de aula. E as entrevistas seguiram o roteiro que eu fiz previamente, perguntando sobre a formação, fazendo uma anamnese mesmo sobre a idade, quanto tempo na rede, o que eles achavam de planejamento, de formação. E aí foi surgindo alguns outros assuntos que, justamente, né, por ser uma pesquisa qualitativa, por ser uma entrevista semi-estruturada, permite, né, a gente estabelecer esse diálogo. E foi surgindo assuntos como a educação física inferiorizada, isso a princípio não estava no roteiro e foi surgindo na entrevista. E o que é o memorial descritivo que eu, enquanto professora pesquisadora, realizei. Segundo Negrini, Ayrton Negrini é o principal autor que me apoia na trajetória metodológica. Ele descreve o memorial descritivo como sendo, antes de mais nada, o registro de uma forma de pensar sobre si mesmo, da forma de atuar, de ser e estar no mundo, de como analisa os acontecimentos vivenciados, das relações intra e interpessoais.
Nesse sentido, o memorial é sempre revestido de interpretação, de subjetividade. Então, o município da pesquisa, ele está localizado no interior do estado de São Paulo, ele tem aproximadamente 20 mil habitantes. O estudo é inédito para o universo dessa pesquisa, é uma rede bem fechada, em termos de que ninguém opina nada nunca, isso em educação física. Então, os professores de educação física, eles estão sempre muito contentes, eles não falam nada, a gente não se encontra, então os professores, cada um fica na sua sede, né, vou falar isso já, a gente nunca se encontra. O departamento de educação do município engloba a educação infantil e o ensino fundamental, do ensino público e gratuito de toda a cidade. São, no total, 13 unidades escolares. Cada professor, ele tem sua sede, né, que é a escola onde ele tem mais aulas concedidas. São 2 horas aulas por semana, de 50 minutos cada, e as aulas de educação física vão de maternal até o 5º ano, que é a partir de 3 aninhos, maternal é 3 aninhos, né? Total, são 9 professores efetivos. Destes, 7 foram entrevistados, porque um está afastado por motivo de saúde há bastante tempo, e um é o memorial descritivo, que é meu, né? Então, é uma pesquisa que engloba 100% dos professores de educação física da rede pública municipal. Aqui eu trago os participantes, a idade deles, a gente pode observar que 4 deles têm de 41 a 45 anos, 5 são homens. Aqui eu já percebi que eu tinha me incluído e eu esqueci de me retirar. E, no caso, 2 mulheres. A instituição, 5 se formaram em instituição particular e 2 se formaram em instituição pública. O tempo de formação deles vai, maior parte se formou há 3 anos, né? 3 se formaram de 16 a 20 anos, então é um tempo de formação já mais para frente, né? Jornada de trabalho por semana, 5 deles trabalham de 21 a 40 horas por semana. E o tempo na rede de ensino, 4 estão há 12 anos, foi o primeiro concurso que teve. E 2 são novatos, então, menos de 1 ano. Um tem 2 meses de caso, o outro 5 meses, isso na época das entrevistas, né? Então, análise dos dados. O que eu trouxe aqui são 2 categorias. Por que eu só estou trazendo isso aqui de imediato agora? Porque eu fiz análise de conteúdos e quando eu fui rever tudo, eu concluí que 2 categorias seriam fundidas em uma só, apenas, que é o ser professor. Então, numa possível correção de trabalho, serão essas 2 categorias que ficarão, dependendo do que a banca falar, né? Ser professor e professor dentro da escola. Mas nós achamos por bem apresentar hoje o que foi feito anteriormente. Então, na análise dos dados, eu segui Minayo, Deslandes e Gomes, a partir da ordenação dos dados, onde a gente faz o mapeamento, a gente tira o que é mais relevante que a classificação dos dados, e a gente vai para a análise final, que é o diálogo com a revisão teórica, né? Eu cheguei em 3 categorias, que é o planejamento pedagógico, a formação profissional e o professor dentro da escola. Essas são as 3 categorias do trabalho. Planejamento pedagógico tem como subcategorias essas que estão especificadas, né? O que é planejamento, como realizam, planejamento efetivado, onde buscam documento e alcance limite. A formação profissional, como segunda categoria, tem como subcategorias a graduação eficiente, a experiência construída, a formação continuada e o exercício profissional. E o professor dentro da escola tem o projeto político-pedagógico, o horário de trabalho pedagógico coletivo, o currículo comum e o pertencimento à aceitação. Então, agora a gente vai falar sobre cada uma das categorias. A categoria planejamento pedagógico, na subcategoria o que é planejamento, 6 professores sabem o que é. Eles falam que o planejamento é o norte para o trabalho.
E apenas um, que é um desses novatos, diz que o planejamento para ele é uma novidade. Esqueci de comentar que, para garantir o anonimato dos professores, todos eles foram classificados por números, a partir das entrevistas, né, que foram coletadas, e eles são tratados todos no gênero masculino, tá? Ainda, sobre o planejamento, 4 deles entregam e 3 não entregam. 2, em relação a como realizam, 2 citam trabalhar em cima das necessidades dos alunos, 5 deles realizam planejamento anualmente e apenas 2 dividem por bimestre. Quando eu questionei em relação a isso, eles falam que eles montam os objetivos, todos que eles querem trabalhar. E aí eles vão pegando conforme a necessidade deles, porque tem época que chove, tem época que está frio, tem época que tem material. E aí eles vão, sem seguir uma sequência lógica, pegando desses objetivos no planejamento anual. E apenas 2 dividem por bimestre. Em relação ao planejamento deles ser efetivado, um fala que não é efetivado, e os outros dizem que é, ou que é em partes. Onde eles buscam, né, o que alimenta o planejamento pedagógico deles? Um professor que é muito bem sucedido, ele usa a mesma apostila, que ele até explica de onde é, há muitos anos. Ele fala que como está dando certo, ele continua. 2 vão buscar na própria graduação, né, que foi muito eficiente. Um apenas fala que ele busca nos próprios alunos, o que os alunos querem aprender, ele vai atrás disso. Mas todos eles falam que buscam na internet conteúdos também. Sobre buscar em algum documento, nenhum deles busca em nenhum documento. Lembrando que a rede não oferece nenhum currículo de apoio, não oferece nenhum suporte, como eu disse. Como alcance limite do próprio planejamento pedagógico... não vou... Desculpa, espera um pouquinho. Gente, não está ficando... Bom, eles veem como alcance, que está errado, a escrita ali está errada, o cedilha não existe, o alcance deles é justamente desenvolver as habilidades, eles querem desenvolver as habilidades motoras nas crianças. E os limites, eles encontram na estrutura física, do espaço físico mesmo, e dos materiais inadequados. A categoria 2, em relação à formação profissional, sobre a graduação ter sido eficiente, um professor diz que foi essencial, um fala que não deu base nenhuma, e 5 falam que foi bem superficial, que o básico deu. Sobre a experiência construída, uma vez que nós levantamos nas entrevistas que eles constroem o próprio conhecimento, eles mudam o planejamento na hora, eles têm essa experiência, esse jogo de cintura, eles são cientes disso, só que eles não refletem sobre isso. Sobre a formação continuada, eles afirmam que é muito importante, mas só 2 têm pós na área da educação física escolar. E um fala na entrevista dele que todo tipo de busca, ela é encarada como uma formação continuada na opinião dele. Esse professor, aliás, ele começou uma pós, sistema EAD, né, e ele não gostou, e aí ele parou. Sobre o exercício profissional, olha que interessante, cada um se preocupa mais com uma coisa. Então, um se preocupa com a quantidade das atividades, ele quer quanto mais atividade, melhor. Um se preocupa com o tipo de vida que essa criança tem fora da escola, como que essa criança vem. Outro, né, se incomoda com o poder público, que, né, equipa uma sala de aula para PEB 1, que é o professor pedagogo, né, e não consegue fazer um espacinho, uma quadrinha pequenininha, nem oferecer material para o professor de educação física. Um se incomoda muito com o aspecto afetivo nas suas aulas, falam que seus alunos são muito carentes. Ele trabalha também numa escola que é um distrito aqui, e um fala que trabalharia muito melhor se ele tivesse mais apoio, e um apenas citou a preocupação com as inclusões, e um se preocupa muito com as habilidades básicas. Esse aqui
ele se preocupa, ele tem essa preocupação de sobremaneira mesmo com as habilidades básicas das crianças. Ele faz infantil e fundamental 1 todinho da escola, porque a próxima escola de fundamental 2, ele que pega no mesmo bairro, né? Então ele é o professor de todo mundo do bairro. Ele pega do 3 aninhos, vai até o 5º ano, e na outra escola estadual ele faz o fundamental 2, e lá ele fala que ele tem uma preocupação em começar a parte esportiva muito rápida, muito mais fácil. Então, se ele der essa base, isso facilita para ele. A categoria 3, que é a última, é o professor dentro da escola. Então, vai do projeto político-pedagógico, só 2 conhecem, dos 7 entrevistados, apenas 2 conhecem, sendo que um deles ajudou na elaboração. Então, é um desses professores que está na rede, né, há 12 anos. Então, ele fala assim, que quando ele entrou, estava sendo elaborado. A diretora falou assim, olha, está sendo elaborado, você quer ajudar? Aí o professor falou, não, claro que eu quero. Então, ele ajudou na elaboração. Curiosidade, esse mesmo professor que ajudou na elaboração do projeto político-pedagógico dessa escola, ele foi diretor, foi assistente administrativo dessa escola, e depois ele foi diretor dessa mesma escola, e agora está como professor de educação física dessa mesma escola. Lá, a educação física ela é super conhecida, ela tem quadra coberta, ela tem o material. Além da entrevista desse professor, ele fala que para ele não falta nada para dar aula. Sobre o horário de trabalho pedagógico coletivo, todos apoiam que esse horário coletivo seja somente para os professores de educação física, que seja um horário de trabalho mesmo e que seja comum somente para os de educação física. Na construção de um currículo comum para o município, todos acreditam ser interessante, só que um deles destaca a diferença de realidade das escolas, porque uma tem quadra, outra não tem, uma tem material, outra não tem. Então, ele não consegue enxergar como que isso pode acontecer. E em relação ao pertencimento e aceitação, tem 2 professores muito desmotivados, e 5 deles percebem uma discriminação muito acentuada, principalmente nas reuniões de pais e nos horários de trabalho pedagógico coletivos. Nesse caso, eu destaco também o conselho de classe, porque no conselho de classe tem algumas diretoras que falam até para o professor de educação física que ele nem precisa ir, e ele não vai. As expectativas do trabalho, eu acredito que identificar a realidade do planejamento docente nessa rede estudada, de maneira bem específica, como eu citei, contribua na reflexão sobre o próprio ato de planejar. Esse trabalho ele vai ser entregue no Departamento de Educação do município, no formato impresso, para que a gente tente argumentar com ele a favor dos horários de trabalho coletivo específico para os professores de educação física. E que, independente disso, os próprios professores se mobilizem para que haja esses momentos de discussões reflexivas sobre suas práticas e sua atuação docente, independente se o departamento delegar ou não, né? Cada professor colaborador também vai receber uma cópia, mas no formato digital. Eu quero falar só uma coisinha antes, em relação às expectativas. Foi interessante que essas entrevistas ocorreram no ano passado, e nesse ano, no comecinho do ano, alguns professores já se mobilizaram em torno da gente conversar sobre o planejamento, o que cada um está fazendo. Então, assim, é uma coisinha mínima, mas já essa reflexão já acabou. Foi só uma entrevista, foi só um bate-papo. Então, no momento que eu for entregar a cópia, né, no formato digital, para todo mundo, eu vou mandar no e-mail deles, tudo, mas como um bate-papo, uma roda de conversa, eu vou pedir uma autorização do departamento para que a gente consiga uma reunião com todos juntos na escola sede onde eu atuo, que é uma escola central, é a maior escola da cidade, e acredito fielmente que eu seja autorizada. Então lá a gente já vai começar um movimento a favor desses momentos de discussões reflexivas. Minhas considerações finais
é que nesse estudo os professores afirmaram ter conhecimento sobre o que é o planejamento, sobre sua elaboração, embora eles não trabalhem no planejamento de modo frequente e nem utilizem quaisquer documentos para fundamentá-lo, apesar da implementação da BNCC esse ano. No entanto, eles elencaram alguns aspectos que limitam esse planejamento deles, apontando necessidades urgentes que podem ser capazes de transformar suas realidades e proporcionar que suas expectativas sejam alcançadas, como, por exemplo, o espaço físico e os materiais adequados e a oferta de formação continuada. A minha expectativa, né, como eu comentei agora, é que cada professor também na sua unidade escolar reafirme para si e aos outros o lugar que o componente ocupa na escola e indique através do seu trabalho a autenticidade e a legitimidade da área, além de viabilizar reuniões de trabalho coletivo somente com os professores de educação física, estabelecendo reflexões e diálogos frequentes entre esses docentes na ocupação dos seus lugares, na produção dos seus saberes, corroborando para a ascensão da educação no município. Trouxe aqui uma frase da Cora Coralina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, porque nós estamos em constante aprendizado. Muito obrigada pela atenção. Acabei